Eu acho que agora sim. Irmãos, meu microfone não estava funcionando. Olha que horror. Tá muda a minha voz, ó. Totalmente. Mas já consertei. Agora já tá certinho, né? Vamos ver aqui, ó. Agora tá dando pra me ouvir aí. Pelo menos o negócio, o trem aqui tá balangando. Balançando aí. Sinal de que o negócio tá funcionando. Aqui no Instagram tá funcionando normal. Agora aqui acho que também tá. Aí, ó, eu já comecei uma live, eu tenho esses micos de vez em quando. Eu já comecei uma live, acho que eu falei uns 10 minutos com o microfone desligado. E acho que teve um irmão que percebeu, falou, pastor, teu microfone tá desligado. E eu falei, ô irmão, desculpa, cara. Mas é isso aí, irmãos. Nós entramos aqui em Bebedouro, na fase amarela, graças a Deus. E retorno aí das igrejas, tudo indica que, quer dizer, já foi liberado o retorno, né, pelo decreto do prefeito, e agora nós vamos ter como igreja presbiteriana independente uma reunião do conselho amanhã para definir aí os pormenores. Mas que bom, né? Mesmo que seja um retorno bem restrito, né, mas vai ser um retorno, isso é muito importante. Amém, meus irmãos? Vamos olhar para a palavra de Deus agora. Serginho, boa noite. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia. Salmo 119. Serginho e irmãos que entrarem aí, fala aí como é que tá o áudio. Eu tava sem áudio agora há pouco, mas voltou. Ok? Vamos lá. Bíblia na mão. Salmo 119. Nós vamos para a nossa quarta cena, certo? Exatamente. A quarta cena começa no verso 25. A letra que mencionamos aqui, a letra hebraica, é o Dalet. É uma letra hebraica. E todos os versículos, então, eles começam com essa letra. Todos os versículos no hebraico, é óbvio, no original, começam com a letra Dalet, ok? No português não dá para fazer isso. Então vamos ler o texto com bastante atenção e certamente com o coração bem aberto. Amém? Vamos orar primeiro, né? Vamos falar com Deus, vamos aquietar o nosso coração, vamos respirar, vamos nos colocar numa posição até mesmo confortável e vamos orar. Feche os olhos. Alguém me disse, pastor, por que tem que fechar o olho para orar? Não é que tem, mas quando você fecha os olhos, você desliga um receptor de informações. Você se concentra apenas naquilo que você está ouvindo. Então você compreende melhor a oração ou ora melhor, e a minha opinião, né? Porque você fica mais atento. Amém? Vamos orar então? Obrigado, Deus, por mais uma noite. Obrigado por mais um tempo que podemos passar diante do Senhor e diante da tua preciosa e maravilhosa palavra. De fato, Pai, ela é mais doce que mel, para nós mais preciosa do que o mais puro ouro, Pai. Por isso nós nos prostramos diante do Senhor e diante da tua palavra, para compreendê-la, Deus, e também para aplicar os princípios, as riquezas desse salmo tão lindo que o Senhor nos permite ler e meditar. Senhor, se faça presente na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então o texto, Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade. Favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi
seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Ou, uma outra tradução, que é que a gente vai usar, finalzinho do texto, deixa eu abrir aqui, a gente lê. Vou pegar a expressão certinha. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Essa frase do último verso, a gente vai compartilhar um pouquinho dela. Por isso que eu quis ler na versão que eu tenho aqui. Amém? Muito bom, muito bom. Vamos quem chegou aqui. Rio Zenir, Deus abençoe você grandemente. A nossa irmã Márcia também, Deus abençoe poderosamente. Sempre bom ter todos vocês aqui conosco, ok? Vamos lá, vamos para o texto, vamos para a nossa orientação, né? Leia 10 vezes o texto. Leia pausadamente, leia com espírito de meditação, leia prestando atenção. 10 vezes, faça uma anotação das suas percepções e ore sobre essas, em cima dessas percepções. Essa leitura 10 vezes, ela é maravilhosa. Quem tem feito, eu tenho certeza que tem tido uma experiência que nunca teve com a palavra de Deus. Parece que a palavra os detalhes vão subindo assim, vão aparecendo, se destacando aos olhos. Você é tremendamente edificado. Eu tenho esse hábito de fazer isso e eu te aconselho a fazer também. Amém? Irmãos, esta cena, nós temos chamado cada parte dessa de uma cena, nós estamos na 4ª cena. Esta cena se apresenta como uma melodia de confissão e arrependimento, bem como uma melodia de reposicionamento, ok? A gente vai, no decorrer do texto, perceber que algo estava acontecendo na vida do salmista e que isso lhe deixou profundamente triste, certo? E isso levou ele, então, a orar ao Senhor e a buscar o auxílio ao Senhor. O que é interessante é que essa cena, nos mostra os traços de um ser humano fiel a Deus, comprometido com a palavra, mas que na caminhada se desvia e angustiado com o fato, busca em Deus auxílio para retornar. O que então o texto vai nos trazer de uma forma muito brilhante e profunda e linda, poética talvez até, é nos mostrar que, mesmo enquanto cristãos, nós muitas vezes ou podemos nos desviar, tá, do caminho da palavra de Deus. Existe agora uma diferença entre o discípulo convertido que se desvia na sua caminhada e aquele que é apenas religioso e se desvia. E você vai chegar à conclusão e perceber muito bem essa diferença. Amém? Vamos começar com o texto. Deixa eu falar aqui uma boa noite. Reginaldo, Deus abençoe meu irmão. E o Dídio também, Deus abençoe você poderosamente. Vamos lá. O texto começa com uma frase muito comum. A minha alma pega-se ao pó. O momento, então, é de tensão. Ao que parece, ao que tudo indica, o salmista descobre que algum aspecto de sua caminhada está em desacordo com a palavra de Deus. E a sua reação ao descobrir que há algo de errado na sua caminhada é imediata, arrependimento. O texto pontua que ele se prostra ao chão. A minha alma pegada ao pó é se prostrar ao chão. E outra tradução, inclusive, usa essa expressão. Né? Eu estou prostrado no chão. E esse prostrar-se sempre se refere, ou em sua grande maioria, a um ato, um sinal de arrependimento. Isso é algo muito clássico. Já vê isso em Davi e outros tantos
que se prostram no chão, ao pó, né? E alguns inclusive jogavam terra na sua cabeça, né? Saco de pano, sinal de pano de saco, perdão, em sinal de arrependimento. Isso é muito interessante, né? Perceba que esta sensibilidade em perceber que há algo em sua vida, em sua caminhada, em alguma área da sua caminhada, que está em desacordo com a palavra de Deus, essa sensibilidade é única daqueles que estão profundamente comprometidos com a Bíblia. Essa sensibilidade é para quem realmente está envolvido com a palavra de Deus, né? Para aqueles que, de fato, vivem uma aliança com Cristo de modo prático. A sua aliança com Cristo não é uma aliança superficial, fajuta, né? Ou uma mera religião. A mera religião protestante, a mera religião cristã, ela não trata essa questão do pecado nos seus detalhes. O pecado, especialmente os pequenos, entre aspas, mas a gente tem que falar que a gente se considera pecados maiores e menores, mesmo Deus não, mas nós consideramos. O pecado nem sempre é levado tão a sério, né? Coisas bobas, isso passa, né? Aqui não. Essa sensibilidade pertence a esses que levam a vida com Cristo como um estilo realmente de vida, né? A ideia de discípulos que realmente estão aprendendo a ser discípulos com o mestre, ou aprendendo como discípulos a ser como o mestre. E aí o seu clamor introdutório dá o tom a toda a cena. Uma ação de restauração da parte danificada pelo desvio, né? Ele fala: vivifica-me segundo a tua palavra, ou restaura-me por meio da tua palavra. O seu clamor, então, é esse: eu estou quebrado, estou jogado ao pó, há algo em mim que está errado, Deus. Restaura esta área na minha vida, restaura essa parte que está danificada, que está quebrada. Que pode ser qualquer área. Pode ser o casamento, um detalhe, uma forma de agir com a esposa, com o marido, né, no trato com os filhos, na forma de falar, de se expressar, nas finanças, na educação dos filhos, nas relações sociais, e você pode falar de inúmeras partes, certo? O que é interessante é o salmista pontuar o detalhe. Eu descobri algo que é contrário à palavra de Deus na minha vida, e eu me derramo no pó em arrependimento. E antes de mais nada, eu peço: Deus, restaura essa área da minha vida. Ok? Francisco, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Em seguida, vemos a sua confissão, né? Meus caminhos te descrevi e tu me ouvistes. A ideia aqui é de um relato minucioso do seu desvio. Está dizendo: eu abri então a minha vida, o meu caminho. E ele não diz assim: o meu caminho o Senhor conhece. Ali nesse momento de jogado ao pó, perdão, exigia dele, pelo menos para ele, o descrever, o falar. Ele não esconde nada, né? Aqui a ideia de descrever é um relato minucioso, né? Detalhado, né? Mesmo ciente da onisciência de Deus. E a gente percebe que ele crê na onisciência de Deus ao longo de todo o Salmo. Mas para ele é importante este compartilhar. Porque é neste compartilhar com Deus que ele toma consciência dos detalhes e da gravidade de se desviar em sua caminhada dos preceitos de Deus. E é muito interessante porque ele fala com Deus, ele detalha esse desvio com uma convicção que o consola de que Deus o está ouvindo em sua súplica por perdão.
E esse é um dos elementos fundamentais da espiritualidade. É entender que nós devemos, que todo discípulo deve ir a Deus, estando plenamente em obediência ou estando desviado, estando em uma atitude de pecado, estando numa prática que não consegue se livrar dela. A presença de Deus sempre é o lugar para se reconhecer o mal. Porque Deus sempre recebe aquele que tem um coração arrependido. E o ouve. Isso é fantástico, isso é lindo. E é o que ele diz: meus caminhos te descrevi e o Senhor me ouviu. A sua certeza, então, de perdão, confiando em toda a palavra que deixa claro que Deus perdoa aquele que confessa o seu pecado. Ecoa, então, no clamor agora por ele, por correção da parte de Deus. Ensina-me os teus estatutos. É interessante essa ideia. Eu falei dos meus caminhos, mas eu preciso que o Senhor me ensine dos meus estatutos. Ou seja, corrija, me mostre o que está acontecendo. A ideia aqui é gravar a palavra de Deus na mente e na alma, de maneira a não cair no esquecimento. Por quê? Porque o salmista se descobre: há uma área da minha vida que eu me desviei do caminho. A palavra desviar eu coloquei, eu que estou colocando, por conta de todo o contexto do texto. E você vai entender melhor ele a partir da toda a leitura. Agora ele diz: isto é uma área da minha vida que os mandamentos de Deus não estão muito claros para mim. Então eu preciso que o Senhor me ensine esses mandamentos, para que eles fiquem fixos na minha memória. Eles não caiam no esquecimento diante da tentação, diante da minha fraqueza. O salmista precisa se lembrar dos preceitos de Deus. Essa é a necessidade dele. Nos momentos em que a tentação chega ou a dúvida paira. Aqui nos vem algo muito importante para percebermos, que é o ter ciência das áreas deficitárias e falhas da nossa vida, da nossa caminhada do dia a dia. É entender que há áreas da nossa vida que somos mais fracos, mais frágeis, suscetíveis ao erro. E o perigo que nós temos é de nos conformarmos com estas áreas e permitirmos andar nessas áreas em pecado, deixando de lado o conceito de que o pecado é destrutivo e que o pecado nos afasta de Deus. O pecado não nos permite viver plenamente a vida com Deus. É importante então perceber, ter a sensibilidade para olhar para a vida e ver as áreas onde eu tenho mais fragilidades. E nessas áreas eu preciso ter os mandamentos mais vívidos dentro da minha mente e do meu coração. Para que ao ser tentado, eu rapidamente me lembre desses mandamentos. E então possa agir da forma adequada ou vencer o pecado. É aquilo que a palavra de Deus diz: Deus não permite tentação além do que possamos suportar, mas junto com essa tentação Ele nos dá escape. Qual é o escape? É o poder da sua palavra. São os seus mandamentos. São os seus princípios. E somados ao poder do Espírito, geram um resultado de vitória sobre o pecado, sobre a tentação. Em seguida ele faz uma nova oração: faze-me entender o caminho dos teus preceitos. A sua ambição não para. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Preste bem atenção nisso. Sua ambição não para. Ele não se contenta em ter a palavra em sua memória. Era preciso aprender como colocar em prática os mandamentos. Ele dá então um passo além. E a gente dá um passo além na nossa devocional, na nossa reflexão aqui. Não basta eu ter o conhecimento bíblico. É necessário eu também ter o conhecimento de como aplicar o mandamento à vida nos dias atuais. Perceba que o salmista não enxerga a sua relação com a Bíblia como esse mero acúmulo de informações.
ele tem a necessidade, isso é lindo, de aplicá-la, né, de aplicar as informações ao dia a dia. A necessidade de pegar as informações bíblicas, os mandamentos bíblicos, e compreender o como aplicá-los às situações cotidianas, nos detalhes de sua caminhada. Pois é nesta dinâmica da vida que ele mais corre o risco de desviar, trazer para si sofrimento e desonra para Deus. Queridos, isso é muito importante, né? Aonde que a obediência precisa de fato acontecer? É no trabalho. É no diálogo com o marido, com a esposa. É no trato com os filhos. É ali que a obediência precisa existir. É na hora de uma situação de pressão. Né? Na hora de que você está encurralado. Aí que é a obediência. Enquanto você está lá na igreja, ou no seu momento de oração, ou sozinho, quieto, você fala, é mais fácil. Lá, é a hora que você abre o computador e você está sozinho e você usa ele para edificação e não para destruição de si mesmo, no meio do pecado. Estamos juntos até aqui, irmãos? Estamos juntos? Vamos lá. Muito bem, vamos lá, vamos seguir. Interessante é que ele pontua que, e aí ele entende, isso é muito legal, que esse processo de transformar a teoria em prática necessita da ajuda e da ação do Espírito Santo. Isso é muito evidente, muito claro e realmente extremamente importante. Nós não somos autossuficientes. Ele precisa da ação do Espírito. O que ele faz então? Ele se concentra. A ideia de meditar aqui é se concentrar nestas maravilhosas revelações do Senhor, em como colocar em prática os princípios bíblicos em áreas de desvio. Ou seja, áreas nas quais ele tinha ou estava pecando. Entende isso? Olha que legal. Faze-me entender os seus caminhos, o caminho dos seus preceitos. Assim eu me concentrarei, eu meditarei nestas maravilhas, nesse caminho para obedecer os teus mandamentos. E ele chama isso de algo maravilhoso. Isso me chama a atenção. Porque sempre no texto, isso é fantástico. Ele expressa a sua alegria para com o caminho proposto por Deus em sua palavra ao ser humano. Isso é lindo, isso é fantástico. Ele sempre usa palavras como maravilhosa, prazer, né? Isso é tremendo, né? A palavra para ele é algo tão lindo. Me lembrei de algo muito engraçado. Na minha juventude, hoje ainda tem isso, mas na minha juventude as Bíblias tinham várias capas, né? O pessoal comprava uma capa que era até peludinha. E as pessoas entravam na igreja com Bíblias de todos os jeitos, né? Todos os tamanhos, todas as cores, tudo quanto era forma. E as pessoas se gabavam daquela Bíblia linda. E quando você chegava para a pessoa e perguntava, e aí, tem lido a Bíblia todos os dias? A pessoa olhava para você e falava, não tenho tempo. Não adiantava ter uma capa linda se você não tem prazer na palavra e medita nela de dia e de noite. Você nunca será um discípulo. Realmente nunca perceberá, terá a sensibilidade desse salmista, né? De perceber que havia algo errado com ele. Algo na minha caminhada que está desagradando a Deus. E eu vou me arrepender, eu me arrependo disso. Eu me lanço ao pó. Corrija-me, Senhor. Corrija-me. Esta é uma oração que nós temos que fazer sempre. Deus, me corrija. Me discipline. Né? E mais do que isso, me ensina como é que eu faço para aplicar os mandamentos nessa área que está deficitária.
Me ajuda através do teu Espírito. E eu vou meditar nisso. Eu vou me concentrar nisso aqui. Porque eu quero viver nesta área que eu pego em obediência ao Senhor. Eu quero viver em obediência. Aonde está errado, Senhor? Eu quero corrigir para viver em obediência. E ele chama isso de algo maravilhoso. Isso é tremendo. Amém? Muito bom. O texto segue então. E aí a gente entra na segunda parte do texto. Verso 28. A minha alma se consome de tristeza. Parece que ele resgata lá o primeiro verso que nós lemos, né, o verso 25. E faz uma nova declaração. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo tua palavra. A oração muda o tom. Ele suplica agora por força. Isso aqui é muito interessante. Nos aponta que o desvio, né, essa área em que ele peca, lhe deixou tristeza, angústia, lhe deixou fraco. Já parou para pensar nisso? O pecado nos deixa fraco. Ele reconhece então que na palavra de Deus existe uma fonte de força. Ela é como a água de um riacho que revigora o discípulo. E aqui a gente vai lá para o Salmo 1, né? É como árvore plantada a ribeiro de águas. Né? Alguns chamam esse texto de Salmo didático e o Salmo 1 também. Ele olha para a palavra de Deus, percebe que como esse riacho revigora, e nesse riacho ele encontra cura para as feridas deixadas, para as marcas deixadas pelo pecado. Olha que fantástico. Entende isso? O pecado machuca, ele percebe. E ele percebe-se triste, angustiado. E ele diz, a tua palavra me fortalece. Me fortalece por meio dela. Perceba então que o salmista, isso aqui é muito interessante, deseja ir além do perdão. O pecado é por ele entendido como algo que fere. Ele reconhece essas feridas. O pecado o deixa triste e abatido. Então ele dá um passo mais profundo, além. Ele clama por força para a caminhada com Deus. Percebe? Ele não diz só, Deus perdoa o meu pecado e bola para frente. Deus, perdoa o meu pecado, corrija a minha vida. Me ensina como aplicar os mandamentos do Senhor nessa área deficitária. Mas, Senhor, esse pecado me causou feridas e eu estou triste e fraco. Agora, por meio da sua palavra, que me corrige, que me mostra o pecado, que me corrige, usa ela agora para me fortalecer, porque nela tem fortalecimento. E eu preciso de força para caminhar. Eu sei como aplicar o mandamento do Senhor à minha caminhada, a esta área deficitária. Eu sei. Mas eu preciso de força para fazer essa aplicação, para praticar. Eu preciso de uma força que venha do Senhor. Verso 29. Desvia de mim o caminho da falsidade. Agora esta caminhada, nesta área de sua vida que é mais frágil, exige dele um cuidado maior. Por quê? Porque a tendência à falsidade, à aparência é forte. Pois o assunto é desconfortável. Grave isso. Eu olho para esse verso, até anotei isso aqui num papel. Verso 29 parece ser o centro assim, do texto, o ponto alto do texto. Porque aqui existe um ponto nefrálgico, né? Um conflito aqui. A ideia do caminho da falsidade com a benignidade da tua lei. Isso é muito interessante e relevante. Ele precisa perceber que os mandamentos na área que ele peca
trarão benefícios para a tua alma, para a alma dele. Que é a ideia da benignidade. Uma lição para nós. Quando o discípulo se sente desconfortável com algum mandamento, sua transformação em obediência nessa área geralmente tardará. Se ele vê que ele está em pecado e ele ouve o mandamento e ele diz: eu acho que eu não quero fazer isso, ele certamente não será transformado e não obedecerá. Para onde ele vai então? Para a falsidade. Para onde ele vai? Para a aparência. Ok? Finge que está tudo bem. Finge que isso não é importante. Certo? Por quê? Porque dói. Não é? Talvez você já tenha passado por isso, eu já passei. Alguém chega para você e fala: mas este caminho que você está seguindo nessa área é pecado. Você está em desobediência à palavra de Deus. E aquilo dói. E aí você diz: me mostra na palavra. Aí a pessoa te mostra. Quando você lê, você sente dor. E aí você tem dois caminhos. Por isso que eu falei que aqui chega num ponto nefrálgico, né? Aí você tem dois caminhos. Fazer como o salmista, ir ao pó, né? E se arrepender, deixar passar a correção de Deus por você, aprender a aplicar esse mandamento ao seu caminho, ou ir para a falsidade, dizer: não, eu não concordo com isso, essa interpretação é falsa, e eu ponho uma falsidade em mim e falo: tá tudo bem. E aí quando alguém pergunta para você: e aquela área lá que a gente conversou? Não, aquilo já resolvi. Já resolvi tudo. Pura falsidade, pura mentira, né? Pura máscara e capa. Porque a coisa dói. Aqui é o ponto delicado. Então ele pede: Deus, diante desse meu desconforto, ensina-me que o mandamento, ele é para o meu bem. Para que esse desconforto vá embora e eu tenha mais liberdade para te obedecer. Ensina-me a benignidade da tua lei. Que ela é bondosa, que ela é benigna, ela me faz bem. Seguindo o texto, então, o salmista então usa dois pedidos. Ou melhor, ele faz duas declarações de fé, duas declarações de fé. Escolhi o caminho da fidelidade. Lembra da falsidade? Então eu me apego aos teus testemunhos. Os dois próximos versos como que ele já revigorado reafirma a sua aliança e compromisso com o caminho proposto pela palavra a ele. Ele se entrega a esse caminho e diz: eu me comprometo com ele. Seu desejo pela fidelidade ao mandamento, observando, né, diante de mim eu pus as tuas ordenanças, observando e praticando, para assim não passar vergonha diante de Deus. É muito interessante. Apego-me aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, não seja eu envergonhado. E aqui eu me lembro de Adão no Jardim do Éden, quando se esconde, passa vergonha, paga mico diante de Deus. Por que você está escondido, Adão? Deus é maravilhoso, né? Ele faz isso com a gente. Já não fez isso com você? Você está lá naquela situação complicada, no pecado, distraído, e Deus chega e fala: e aí, meu filho? Vamos ficar desse jeito mesmo? Lembra do Davi? Davi é outra história linda, né? Chega lá o Natan. E aí, Davi, beleza? Firme? Rapaz, tem uma situação aqui, tem uma história pra te contar. Aí conta a história lá da ovelha. O cara tinha um monte de ovelha. O vizinho tinha uma ovelhinha só. Ele foi lá, pegou a ovelhinha do vizinho. E o Davi fica furioso. É muito. Deus às vezes eu acho que tem cenas de humor, gente. Porque imagina a cena. Eu acho que o Natan, ele segurou pra não dar risada. Porque imagina a cena. Ele furioso, tem que matar esse cara. E aí o Natan fala: meu velho, esse cara é você. Olha a vergonha que ele passou.
salmista não queria passar por isso. Então ele toma a decisão: eu vou manter-me fiel à tua palavra. Nessa área que eu tenho fragilidade, principalmente, vou observar ela com mais detalhe, apegar-me aos teus testemunhos e não vou passar vergonha. Eu me ponho a refletir sobre essa vergonha diante de Deus. Nessa nossa cultura do Deus de si mesmo, você já viu falar disso? Hoje se fala que um grande número de cristãos, em muitas igrejas, o cristão ele elabora o Deus dele, ele elabora o próprio Deus dele. Ele diz que é o Deus da Bíblia, ele diz que é o Deus Pai de Cristo, que Jesus é, mas ele é o Deus é o dele, elaborado pela cabeça dele, certo? E esse Deus elaborado por ele precisa dele. É um Deus que precisa de mim. E se esse Deus não me aceita como eu sou, eu largo ele e deixo ele solitário. A ideia de um Deus carente. Isso existe, irmãos. Isso é nos nossos dias. E se Deus precisa de mim, se Deus é carente de mim, eu não me envergonho se eu estou andando em alguma área da minha vida errada. Deus me compreende. Ele não quer me perder. Deus quer me perder por causa do meu pecadinho? Imagina. Que Deus vai me deixar por causa dele? E se esquece que o pecado foi pago por Cristo com sangue, tamanho era a complexidade, a gravidade dele. Se o pecado fosse algo pequeno, não precisava de sangue do próprio filho dele. Mas é isso. E aí então? Se no Deus não se envergonha, então eu vivo do jeito que eu quero. O salmista, contudo, foge da vergonha por meio da restauração e da obediência. Entenda algo no seu coração, meu querido. Confessar pecado sem a disposição de mudança não é confissão de pecado. Confessar o pecado sem a disposição de compreender o porquê eu tenho andado nesse pecado e buscar meios, por meio da palavra de Deus, de mudar, conhecer o mandamento, conhecer o caminho para abandonar o pecado, não é confissão. Confissão que não gera transformação não é confissão. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos seguir? Terminar? Por fim, a terceira reafirmação de seu compromisso, como retomando a caminhada, não mais pelo desvio, pelo erro, mas pelos mandamentos. Agora percorrerei o caminho dos teus mandamentos. O salmista, contudo, nunca se vê autossuficiente. Então ainda depende do agir de Deus, preparando o seu interior, principalmente nas áreas frágeis para a sua jornada. Entender que o pecado ele nasce no nosso inconsciente, no mais profundo do nosso ser. Por isso que Paulo ele diz que a mente inclinada para a carne age como alguém carnal e leva para a morte. A palavra mente ali, Paulo usa em Romanos, se eu não estiver errado, capítulo 5, é o pensar mais profundo. Né? Eu diria, é o inconsciente. É ali que ele nasce. É de um desejo. Certo? Às vezes até mesmo involuntário. Mas que vem a nós, vem para o consciente e traz uma ideia. E a mente produz uma ideia. Elabora um plano. E então, esse plano, quando é executado, é o pecado. Por isso que o salmista fala, quando dilatares o meu coração. Né?
E essa palavra dilatar aqui é muito interessante, ela não tem muita tradução para o português, mas ela traz essa ideia de um coração completamente cheio da palavra, do poder do Espírito, cheio dos desejos por Deus, entendeu? Cheio da presença de Deus, cheio da voz de Deus. É muito legal. Calvino, ele num comentário sobre esse último verso, ele diz assim: finalmente esta passagem nos informa que quando Deus tiver dilatado o nosso coração, não haverá mais falta de poder, porque juntamente com a afeição própria, ele dará capacidade, de modo que os nossos pés estejam prontos a correr ou a caminhar. Isso é muito legal, gente. Certo? Ou seja, é o coração cheio do poder de Deus. Vai fazer com que eu seja capacitado, então, a permanecer firme no caminho dos mandamentos do Senhor. Amados, eu realmente me encantei com essa quarta cena. Porque é uma descrição tão bela e profunda do caminho do arrependimento. Vale a pena ler novamente esse texto, nesta perspectiva. Eu não consigo olhar de outra forma. Primeiro porque ele começa falando que a alma está apegada ao pó. Ele precisa ser restaurado. Certo? Ele precisa ser ensinado, que o caminho dele ele descreveu ao Senhor, que ele precisa entender o caminho e que a alma dele está na tristeza. Ele não quer andar na falsidade, mas que ele escolheu o caminho da fidelidade. Percebe? Do pó à fidelidade. Do pó a um caminho, do pó a um coração cheio da palavra e cheio do poder do Espírito para pôr em prática. Que Deus nos abençoe muito essa noite. Que Deus abençoe a sua vida nesta reflexão. Que você leia. Se você não leu 10 vezes esse texto, leia de novo. Se você já leu 10 vezes, leia novamente 10 vezes. Agora com este conteúdo. Você necessita entender melhor. Volte o vídeo, ouça de novo. Se ficou com dúvida, manda a dúvida para mim. Vamos compartilhar. Isso é meditação, é reflexão. É essa busca por compreender o como pôr em prática a palavra do nosso Deus. Que salmo maravilhoso, gente. Eu sou encantado. Esse Salmo 119 é maravilhoso, gente. Eu tenho estado emocionado. Porque já há um tempão eu queria fazer esse estudo no Salmo 119. Deus parece que sempre me cobrava. Você tem que fazer o estudo. E parece que Deus falou, então para tudo para fazer o estudo. Meu nome, o Francisco perguntou meu nome. Meu nome é Eduardo Zanqueta Nogueira. Pastor da IPI de Bebedouro, irmão. E casado com a Luana. E graças a Deus... Deus me agraciou com um casamento aí bem abençoado. Tem sido uma grande bênção esse meu casamento aí. Louvo muito a Deus pela vida da minha esposa. E aí essa oportunidade surgiu. Deus falou, para tudo e agora você vai estudar. E realmente tem sido tremendo, gente. Tem sido assim um tempo muito gostoso. Né? Para quem quer entender, quer material para isso. Né? Um material que eu indico. Os dois que eu tenho em mãos. Não uso ele 100%, eu uso mais reflexão mesmo e exegese, análise do texto, análise dos termos, da semântica e tal. Mas o comentário de Calvino é maravilhoso, tem um comentário bem simples do Bacon, também é muito bacana. E eu uso o Dicionário Internacional de Teologia, eu uso o Dicionário do Strong também, e aí eles dão toda uma forma da gente visualizar mais profundamente o texto, ampliar as informações das palavras, dos termos e tal, né? E é isso aí, Márcio. Nós somos da IPI de Bebedouro, bebedouro.ipi de São Paulo. E então é muito legal, é muito gostoso estudar. Amém? Quem sabe mais para frente a gente faz uma live de como estudar a Bíblia com técnicas e tudo mais. Muito gostoso esse tempo. Mas se você quer aprender
Mas um segredo é ler muitas vezes. Eu aprendi com o pastor Batista, pastor Josué Martins, e tem lives maravilhosas também. Ele é presidente da missão Avante. Cara, show de bola. Fala muito de discipulado e ele fala isso. Tem que ler várias vezes o texto. É fantástico. E vários teólogos falam sobre isso. Vale muito a pena. Ok? Isso é bom, gente. Amém? Bom, então encerramos por aqui. Antes de orar, só mais alguns avisos. Hoje é quinta. Amanhã é dia de gravação. Eu tenho um programa na rádio Nova Bebedouro aqui em Bebedouro, AM. E é uma rádio muito gostosa, um pessoal muito legal, muita gente boa lá. Abraço pro Tim, para todo mundo lá, é muito bom. E toda sexta-feira eu gravo e o programa passa na segunda-feira, chama Nos Braços do Pai. Então amanhã é dia de gravação, orem por mim. Sempre um privilégio fazer narração, falar na rádio, eu estou apaixonado por isso. E também, domingo nós temos culto. Então você é como meu convidado a participar do nosso culto online. Por enquanto estamos online e vai no domingo às 7 horas da noite. Ok? Aqui também no Facebook e agora também no Instagram aqui da rádio, né? E Deus abençoe esse culto e as nossas vidas aí. E vamos orar, ore pela nossa igreja, ore pela igreja Bebedouro, que a gente possa aí crescer, né? Nós estamos chegando aí um ano e é para a gente crescer. Temos de números, alcançar muitas almas para Jesus. É o nosso maior desejo. Amém? Eu acho que é isso. Obrigado pela presença de todos. Vamos orar? Obrigado pela tua palavra, pelo tempo meditando na tua palavra, Senhor. Ajude os meus irmãos, ó Pai eterno, a não só compreenderem, mas também terem a capacidade, como eu quero, de aplicar a tua palavra em todas as áreas das nossas vidas, especialmente naquelas áreas em que somos fracos, em que somos mais tentados, ó Deus. Clareia a tua mensagem, a tua palavra, os teus mandamentos para nós. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe cada família aqui representada, com a tua bondade, com a tua benignidade, ó Deus. Abençoe a nossa cidade, Bebedouro, abençoe a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo que o Senhor já tem feito, Pai. A chegada da vacina, ó Deus, o tratamento precoce. Obrigado, Deus, porque temos visto o Teu mover na nossa nação, Pai. Consola o coração desses que sofrem, Pai. Mais de 100 mil mortos, ó Pai, 116 mil mortos ou mais. Senhor, tem misericórdia dessas famílias. Conforta, consola, cuida, Pai. Aqueles que perderam seus empregos, tem misericórdia. Ó Pai, começa a abrir portas de emprego para as pessoas. Ó Pai, traz vida, traz vigor à nossa economia, Pai. Nosso país, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. De Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado por essa noite, pelo tempo que passamos juntos. Deus abençoe sua vida. A bondade, a misericórdia do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado aí pela presença dos irmãos, pelos comentários. Né? Comentário aqui da Riozenir. Pastor, obrigado pelo estudo, muito bom, amém, não vou perder mais. Sou líder de jovens e sempre digo para eles se dedicarem à palavra, porque ela nos corrige, nos mostra os nossos erros. Amém, é isso aí, mano. Fica firme. Tamo junto, pode contar comigo aí no que precisar. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.